tem um Peugeot branco com vidro aberto, GBS 3347. Boa noite a todos. Depois de fechar o vidro do Peugeot, vamos tentar abrir o nosso entendimento para as mensagens da espiritualidade, para essa busca que realizamos sempre no caminho do aperfeiçoamento espiritual. Hoje nós estamos vivendo um momento muito feliz, em que a ciência, pouco a pouco, começa a, no campo da sua filosofia, abrir terreno para a espiritualidade. Não está mais na moda dizer-se materialista em nome da ciência, porque o próprio conceito de realidade foi alterado pela física quântica. Quando surgiu o mecanicismo, a física de Newton, que nós utilizamos largamente para muitas das nossas atividades dentro da mecânica, ela introduzia um tipo de filosofia absolutamente materialista e um conceito de realidade que somente contemplava aspectos materiais da existência. Hoje, esse conceito de realidade mudou com o novo paradigma da ciência. Mas é necessário que nós entendamos que no terreno da filosofia da ciência não existe decidibilidade. O que quer dizer isso? Que, diferentemente da lógica de predicados de primeira ordem, no terreno da filosofia da ciência, nós não concluímos pelo verdadeiro ou pelo falso. Não se discute verdadeiro ou falso. Se discute apenas grau de plausibilidade. Até que ponto uma determinada teoria faz sentido com a lógica, com o racional. E foi assim que o próprio conceito de realidade foi se alterando. Para que tenhamos uma ideia, no conceito antigo de realidade, e esse antigo ainda é esposado por muita gente que se diz moderna, porque há muitas pessoas se formando hoje com uma cabeça do século passado, e outros que têm coragem de olhar a filosofia da ciência e de realizar a mudança de paradigma. O ser humano sempre teve muito medo da novidade, até porque aqueles que pretendem ser donos da verdade povoam com monstros as áreas do conhecimento a que ainda não estão habilitados. Basta lembrar, por exemplo, na época das grandes navegações, só uma parte dos oceanos era conhecida, outra parte não. E o que faziam os cartógrafos da época? Eles não confessavam que não sabiam tudo. Eles diziam, a parte conhecida está aqui bem mapeada. Na outra, não deves te aventurar. Lá existem monstros terríveis, abismos, serpentes marinhas, de modo que não se aconselha a ir até lá. Simplesmente por não quererem confessar a ignorância, o desconhecimento. E muita gente se assustou com isso. Felizmente, principalmente portugueses e espanhóis não deram muita bola para isso, se aventuraram e viram que esses monstros simplesmente não existiam. Pois sempre foi assim no terreno do conhecimento humano. Não houve época em que a ciência dizia que só podemos acreditar naquilo que nós visualizamos. Não houve época em que a ciência dizia que o acaso explicava o universo. E hoje é completamente diferente. Mas as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de se adaptar ao novo. Aliás, aí nós temos dois grupos. Os novidadeiros, tudo que aparece de novo é bom, sem interessar também em qualquer tipo de análise. E os antinovidade. Tudo que é novo não serve. Tudo que é novo está errado. Lá num livrinho que eles decoraram está toda a história da humanidade. E não é assim. A ciência quântica, como o espiritismo, nos diz o quê? Que devemos duvidar. Que temos o direito de duvidar. Porque a dúvida, quando bem intencionada, é a propulsora do saber, do conhecimento. Se algum de nós acha que não tem mais dúvida sobre nada, está declarando a sua incapacidade de aprender, incapacidade de progredir. A dúvida, portanto, deve existir sempre, mas deve ser uma dúvida razoável. E dúvida razoável, aquela que leva à fé raciocinada, só possuem aquelas pessoas que têm boa intenção.
que não praticam o ceticismo puro, a frase fundamental do ceticismo de Pirro, o criador dessa corrente filosófica, dizia: não se pode acreditar em nada. E muitos não perceberam que essa frase é autodestrutiva. Não se pode acreditar em nada, nem nisso que acabou de ser dito. Portanto, o sistema do ceticismo puro, ele se autodestrói. E muitos pensaram assim em relação à ciência. Só para que tenhamos uma ideia das novidades trazidas pelo novo paradigma. No conceito antigo, para que um mundo pudesse ser considerado real, ele teria que ser povoado por objetos reais. E um objeto real, neste mundo real, precisaria duas características. O que se chama objetividade. Significa que as coisas existem independentemente do nosso conhecimento sobre elas. Isso aparentemente é verdadeiro. Na física quântica não é mais. Certas partículas atômicas só existem a partir do momento em que estão sendo observadas. Uma frase muito importante para levarmos para as nossas relações sociais, para o nosso dia a dia. Os físicos afirmam que a expectativa do fato cria o fato. Isso é verdade lá no mundo subatômico. E também é verdade na nossa relação social. Que expectativa nós temos a respeito do mundo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que se aproximam de nós? São seres maldosos, mal intencionados, que querem nos prejudicar, o ser humano não tem mais jeito, não tem mais salvação. Nós vamos criar o ambiente energético propício para que exatamente essas características se manifestem. Porque a expectativa do fato cria o fato. Então, a objetividade completa não existe no nosso mundo. Muito interessante também é que os físicos descobriram que a consciência do observador não apenas modifica as partículas, como também é responsável pela sua existência. Certas partículas só existem a partir do momento em que são observadas. E aí vem uma pergunta irrespondível pelos materialistas. Se certas partículas só existem a partir da sua observação, e essas partículas começaram a existir logo depois da grande explosão que foi o Big Bang, que consciência estava lá para observar essas partículas? Por certo, não éramos nós, no estágio em que nos encontramos agora, e sim uma consciência ligada à inteligência suprema, ao supremo arquiteto, ao planejador de todo o mundo. Logo, não é possível explicar nem mesmo a existência da matéria subatômica sem a presença de uma consciência. A segunda característica do mundo real é a chamada localidade. Um objeto só pode agir sobre outro, tocando-o ou mandando um sinal que chegue ao local onde está o outro. Existe hoje na quântica o fenômeno não local, com as partículas gêmeas. Se uma partícula gêmea sofrer agora uma alteração, a sua irmã, esteja onde estiver, antes mesmo que qualquer sinal eletromagnético possa viajar de uma até outra, sofrerá alteração no mesmo instante. Isso se chama fenômeno não local. Este fenômeno não se explica se nós considerarmos o mundo apenas sob o seu aspecto físico. Só pensando num mundo de consciência, só pensando num mundo de maior espiritualidade, dimensões diferentes da nossa, nós conseguiremos explicar esse tipo de fenômeno. Mas alguns são muito recalcitrantes em relação à mudança. Há cientistas que dizem o seguinte: nós sabemos que a consciência influencia sobre os fenômenos físicos. Bom, isso é pacífico em toda a ciência. Hoje, não era há algum tempo. Agora, não sabemos exatamente o que é a consciência. Isso eles confessam. E pedem socorro a filósofos e a teólogos. Só que é um detalhe interessantíssimo. Alguns dizem assim: nós não sabemos o que é consciência. Mas desde já rejeitamos qualquer hipótese com relacionamento místico ou espiritual. Isso é exatamente o pensamento anticientífico. Porque não se pode rejeitar hipótese enquanto não se tem a verdade plena. As hipóteses devem ser investigadas, e foi o que Kardec aconselhou
seguindo o método científico da época, observa o fenômeno, formula hipóteses, experimenta e depois chega à conclusão, para que não fiquemos presos a velhos e superados paradigmas. Então, dentro dessa nova ciência, a ciência quântica, surgiu inclusive uma nova terminologia. Salto quântico, superposição, dualismo. Salto quântico, o elétron passa de um nível para outro sem passar pelos níveis intermediários. Superposição é aquele fenômeno. Interessante se nós examinássemos um pouco um ponto de vista das nossas amizades, do nosso conhecimento, da espiritualidade. Este fenômeno da superposição, também conhecido como emaranhamento quântico, nos diz o seguinte: depois que duas partículas se tocam, elas nunca mais são as mesmas. Estejam onde estiverem, o que acontece com uma influencia na outra. Pois não é essa a exata visão do plano da espiritualidade? Depois que nos conhecemos, estabelecemos uma relação de amor entre nós, e nós somos um espírito imortal, uma energia inteligente, e energia não se cria nem se destrói. Depois que nos conhecemos, por mais que nos afastemos, e mesmo que, e um dia compreenderemos isso bem melhor, estejamos em outra dimensão, um no mundo material, outro no mundo espiritual, o sentimento de amor permanece sem dúvida alguma. E a ciência tem mostrado isso com as partículas subatômicas, que são a base da construção do chamado mundo material, que hoje perdeu completamente a sua característica de materialidade absoluta. E há mais alguns ditos interessantíssimos. Isso que vou dizer agora não é frase de nenhum pensador da espiritualidade, de nenhum místico, de nenhum médium, não foi psicografado, é pesquisa de laboratório. Somos emissores e receptores de energia, mas só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Nós, particularmente, sabemos que o pensamento também é uma forma de energia, a ciência não duvida disso. E sabemos ainda um pouco mais, que o centro de nossa atividade, de nossa vida, é a realidade espiritual. Então nós recebemos sempre, de outras inteligências do universo, de espíritos desencarnados, aquelas frequências em que nós vibramos. E nesse sentido, a ciência nos ensina bastante, porque às vezes não nos damos conta disso. E começamos a esperar milagres naquele sentido tradicional de alteração das leis naturais que não existem. Existem coisas óbvias, mas que precisam ser ditas. E essa relação de frequência é uma delas. Todo mundo concorda plenamente que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas há um monte de gente semeando urtiga e pedindo a Deus para colher trigo. E ainda se queixa do Senhor. Não me ajudou. Ajudou o meu vizinho. Meu vizinho tem um trigal, mas o meu vizinho plantou trigo. Eu plantei urtiga. Então, uma lei muito simples. E se nós estamos, às vezes, queixosos daquilo que o universo nos está mandando, é óbvio que todos nós teremos momentos de maior ou menor dificuldade em nossa existência, mas o essencial, se estamos numa fase de acontecimentos negativos, é mudar a nossa sintonia, mudar a nossa frequência, para a frequência de amor, de fraternidade, de amizade com os nossos irmãos, e assim nós vamos construindo elementos de alegria, de contentamento, buscando a própria felicidade. E este é o caminho. Se não estamos bem, temos que mudar de sintonia. Mas mudar de sintonia é difícil, não é? Até quando o equipamento é externo. Vocês não conhecem pessoas que são capazes de passar horas e horas na frente de um aparelho de televisão, se queixando da péssima qualidade do programa, e não apertam um botãozinho do controle remoto para mudar de canal? Mas ninguém obriga a permanecer vendo aquilo tudo. E há alguns programas que são clássicos, né? A maioria das pessoas dá uma olhadinha, mas tem vergonha de dizer que olha. Então, o mais interessante é o seguinte: isso acontece com altíssima frequência, né? Eu me recuso a ver tal programa. Eu também não vejo. E aí começa a conversa a avançar, eles sabem tudo o que aconteceu, com quem são os personagens, etc, etc. O que é um fenômeno, esse nem a física quântica explica.
Ninguém vê e todo mundo sabe o que acontece. Será alguma sintonia forçada? Isso entra pelo nosso inconsciente, por algum canal de que falaria o nosso querido espírito desencarnado, Padre Quevedo? Só podia ser alguma explicação desse tipo, porque ele tinha explicações que nem a ciência conseguia explicar. Portanto, a mudança de sintonia é que é fundamental. Hoje a gente sabe, pela própria moderna biologia, que a cada emoção corresponde à produção de químicos no nosso cérebro. E eles podem fazer bem ou mal às nossas células. E a escolha é exatamente nossa. E ter essa coragem de, quando necessário, fazer o salto, mudar de nível e, assim, aumentar o grau de compreensão. Um dos grandes princípios, que é muito interessante em relação à doutrina espírita, é o princípio da incerteza. A física antiga adotava um princípio chamado causalidade rígida, ou determinismo. Tudo que vai acontecer já está marcado. Dada uma determinada causa, os efeitos que se seguem são imutáveis. Então, desde aquela explosão inicial, que foi o Big Bang, tudo o que vai acontecer no mundo já está marcado, o que nos transforma em meros espectadores. Quando a ciência contemporânea diz que nós somos coautores e não apenas espectadores. Nesse sentido, com base nesse mesmo princípio, se estabelece aquela teoria do destino rígido. Tudo que vai acontecer está marcado. Nada acontece fora da programação original. Isso é um apelo à preguiça. Não faça nada, se você tiver que ser um sábio, já está escrito. Vai ser um sábio sem ler. Existem muitos que conhecem todos os assuntos, falam de tudo um pouco e não conhecem nada de nada. Mas aquelas pessoas que costumam dizer assim, eu não sou especialista nisso, mas eu acho que. E ninguém demove desse acho que. Imagina se tivesse certeza. Ninguém muda aquele acho que. E a teoria do destino é exatamente isso. E essa prisão também é que, às vezes, os espíritas, por mau entendimento da programação espiritual, se prendem em relação à vida passada. Parece que não existe mais a vida atual. Fica sintonizado só com o passado. O problema está na sintonia. Mãe mata filho recém-nascido. Aí aparece o reencarnacionista de prefácio e diz, eu sei por quê. Porque na encarnação passada este filho matou a mãe. Tá. E na outra? Na outra foi a mãe que matou o filho de novo. A lei do progresso desapareceu, agora é a lei da bandidagem. Mãe mata filho, filho mata mãe, assim vai continuando. Quando não é isso. Exatamente aí se encaixa o chamado princípio da incerteza. Existem possibilidades. Quando se troca certeza por possibilidade, algumas pessoas não acham muito bom. Aí eu preferiria ter certeza. Mas não, a certeza, principalmente na ciência e na filosofia, tem um lado muito perverso. A certeza nos diz que tudo já está pré-determinado, logo nada podemos fazer. A incerteza nos diz, existem possibilidades diferentes, com maior ou menor grau de probabilidade, e nossa consciência é que realiza escolhas. E aí passamos a ser os arquitetos do nosso próprio destino. E só porque temos liberdade, temos responsabilidade. Antes da física quântica, a física tradicional não admitia o livre-arbítrio. A física vigente na época de Kardec era expressa em dizer que livre-arbítrio não existia. Existia só determinismo. Para que os fenômenos da física quântica, hoje plenamente comprovados, sejam verdadeiros, é necessária a existência do livre-arbítrio. Então, o princípio da incerteza consagrou a ideia do livre-arbítrio. Os físicos contam muitas vezes uma história para exemplificar o caso da incerteza, e sempre existe alguma outra possibilidade. Se o nome princípio da incerteza não é muito bom, não soa muito bem, pode substituir princípio das possibilidades múltiplas. É mais bonito. A gente ouve e nos conforta um pouco mais. Pois nesse sentido, mostrando que sempre há uma nova possibilidade, existe a história de um espanhol, um basco, que era extremamente teimoso. Dizem que os bascos são teimosos. Eu não sei.
Se alguém aqui é de família basca, saiba que foi um argentino que me contou essa história. Naquela Copa do Mundo que nós fizemos aquele sucesso contra a Alemanha, ele esteve lá pela minha cidade e me contou isso. Então, um basco estava se dirigindo para Madrid quando foi interceptado por um anjo, que não se identificou de início, era um objeto voador não identificado. Aí o anjo interceptou o basco e perguntou-lhe: "Aonde vas, hombre?" E o basco olhou para o anjo e respondeu: "Eu vou a Madrid, eu vou a Madrid." Só que basco não responde assim. Eu já estava incomodado com aquela interrupção, aquela pergunta indevida. Ele estufou o peito, olhou para o anjo e disse: "Eu vou a Madrid." Aí o anjo disse: "Olha, tens que acrescentar no final da sua frase, se Deus quiser, senão ele te castiga." Sabe, era aquela ideia do Deus antigo, não é a nossa, né? Aquele velhinho desocupado, que ficava aí observando a humanidade, só anotando o pecadinho no livro, para depois dar um castigo a cada um, necessitado de louvores. Tem que agradecer sempre. Tropeça e quebra o braço esquerdo. "Obrigado, Senhor, podia ter sido direito e me faria mais falta para escrever." Aí quebra os dois. "Obrigado, Senhor, podia ser as pernas." O Senhor pode responder: "Não tenho nada com isso, olha onde pisa. Cuida o teu caminhar." Mas era aquele Deus que se dispunha no momento, era o que tínhamos, era o que a casa oferecia. Não acrescenta graças a Deus ou ele te castiga. Um Deus necessitado de louvores, não é? Bem a figura do Deus antigo. Melindrado, se ofendia à toa. Tudo era pecado e todo pecado era ofensa a Deus. É muita pretensão, não é? Um de nós, uma subpartícula de carbono perdida lá no quintal da Via Láctea, ofender a inteligência suprema. Ou Deus anda muito inseguro, muito melindrado, com baixa autoestima, precisando de uma consulta psicológica, ou com um psiquiatra, ou quem sabe um coaching que está mais na moda, ou nós estamos tão poderosos que nem nos damos conta. Mas era aquele Deus que tinha, ele exigia o "se Deus quiser." O anjo deu essa instrução e disse para o espanhol: "Agora vamos ver se aprendeste. Aonde vas, hombre?" Ele respondeu: "Senhor Ángel, queiram ou não, usted e su Dios, eu vou a Madrid." Última chance. Ou responde acrescentando "se Deus quiser", ou te transformo num sapo e te jogo no lodaçal. Então, agora vamos ver se aprendeste. Pelo caminho da dor. Alguns acham que é o único, não é. É o dos mais teimosos. Mas de qualquer forma é um caminho. "Aonde vas, hombre?" "Senhor Ángel, com mis propias fuerzas, eu vou a Madrid e ponto." Aí o anjo transformou num sapo, jogou no lodaçal, deixou uns 30 minutos, restituiu a forma humana, e agora vamos ver se aprendeste. "Aonde vas, hombre?" "Senhor Ángel, eu vou a Madrid ou al charco." Porque se ele é teimoso, ele não acrescenta. Mas o que nós vemos aí? Lei das possibilidades. Ele já descobriu que já havia duas possibilidades. Agora já não era só Madrid. Madrid, charco e assim por diante. E a inteligência espiritual nos manda verificarmos as possibilidades da nossa vida. Muitas vezes nós nos focamos num alvo único e tem que ser aquilo e tem que ser daquela maneira e não enxergamos os convites interessantíssimos que a vida nos faz. E quando se diz, um outro grande princípio da física, lei da interconectividade. Todos nós, numa medida maior ou menor, estamos interconectados. Se estamos interconectados, não é lógico pensar que eu posso obter a minha felicidade à custa da desgraça do outro. Mas eu tenho livre-arbítrio. Então, o que nos surpreende é que nós temos, ali na última linha, a ciência falando de liberdade e de fraternidade. E por isso, cada vez menos existe oposição entre o conhecimento chamado científico e a vivência de uma espiritualidade. Não especificamente, não necessariamente uma religião, mas a espiritualidade. Essa característica interior que nos faz evoluir, amar nosso próximo, praticar o bem de alguma maneira. Quanto aos materialistas, nós tínhamos o seguinte: o primado do físico sobre o mental. Houve uma época em que na psicologia, na medicina, no pensamento humano em geral,
o físico era o predominante, o mental era secundário. E aí se perguntava, a causa de tudo seria a natureza e o acaso? O universo seria pura e simplesmente fruto do acaso ou teria um planejamento inteligente? Aí surgiram os sofistas dizendo que religião e moral eram invenções humanas. Não existiria uma religiosidade no sentido de uma espiritualidade superior, nem princípios éticos que devessem reger a nossa conduta. Era tudo invenção. Contrariamente a essa situação, Platão, que foi sem dúvida um dos precursores do cristianismo e da espiritualidade, afirmou que mente e propósito regulam a ordem humana e física. Mente, consciência. A física não está a nos dizer que a expectativa do fato cria o fato, lá no mundo físico. Então, os acontecimentos são regulados por mente, são regulados pela consciência, e isso regula a ordem humana e física. E o pensamento sobre as propriedades das coisas vem antes das propriedades das coisas. Nós temos um pensamento criador. E nós não observamos diretamente essa criação do pensamento, mas sabemos dos seus efeitos. Os pensamentos negativos, somos emissores e receptores de energia. Só recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Os pensamentos negativos exercem uma sintonia com energias negativas. E as propriedades das coisas são atribuídas pelo nosso pensamento. Quantas vezes a gente ouviu falar, por exemplo, que melancia com vinho fazia muito mal, manga com leite fazia muito mal. Tem gente que diz que até amar faz mal. E tudo era bobagem. Mas quanta gente passou mal, hein? Esquecia. Comeu um bom pedaço de melancia e tomou um copo de vinho e dizia, agora vou morrer. E às vezes morriam mesmo. Tal era o impacto daquela sugestão negativa. Nós não temos ainda a exata medida de quanto produz o nosso pensamento. E, infelizmente, usamos muitas vezes contra nós. Basta lembrar para o comando da mente um fenômeno comum na hipnose. Se hipnotizarmos alguém e essa pessoa for altamente sensível, nós encostamos a ponta de uma caneta na mão e dizemos, isso é um ferro em brasa. E a pessoa reage, grita como se estivesse sendo queimada. Ah, mas isso foi tudo combinado. Não, porque dependendo da sensibilidade da pessoa, depois que ela despertar do transe hipnótico, ela terá um vermelhidão naquela parte em que a caneta tocou. O fígado produzirá aquelas toxinas que produz para combater as queimaduras e mandará para aquele local. A mente comandou tudo. Daí a diferença entre ter fé e querer ter fé. Há um caso interessantíssimo na história da biologia de um discípulo de Pasteur que não acreditava em micróbio de jeito nenhum. Para ele, micróbio tinha que ser do tamanho de cachorro Doberman para cima. As coisinhas invisíveis não existiam. Acreditando que micróbios não existiam, ele tomou um copo d'água com o vibrião colérico, água contaminada, e não aconteceu absolutamente nada. Mais tarde ele foi aprofundando seus estudos, e esse mesmo discípulo disse, nunca mais eu tomo um copo d'água nessas condições, porque agora eu sei o mal que ela pode me fazer, mas quando não sabia, não fez mal nenhum. Essa é a diferença entre acreditar e querer acreditar. Não adianta eu dizer, agora eu vou acreditar que eu vou tomar essa água contaminada, não vai me fazer mal. Não faça isso, vai fazer mal. Porque lá no íntimo, lá no fundo, nós acreditamos que faz mal, nós sabemos que faz mal, e é uma realidade física. Precisa muita energia mental naquele momento para bloquear aquela ação, mas é possível. É um fato raro, pois exatamente os fatos raros é que devem ser bem estudados, porque nos mostram aquelas coisas que nós não estamos enxergando no dia a dia. Temos hoje o pensamento como uma energia criadora. Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, diz que muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, a doença se estabelece do mais sutil para o mais denso. A biologia hoje comprova
que através da membrana celular pode-se modificar, isso quebrou um dogma da biologia, pode-se modificar o próprio DNA e RNA. As células crescem e sofrem influências do meio ambiente. E há um outro detalhe importantíssimo aí sobre o nosso pensamento. A reação molécula a molécula para transmitir estímulos para as células é uma reação química que demanda a formação de calor. E com isso, bastante energia é perdida. Esses estímulos via neuronal, que nós vamos transmitindo para o nosso organismo, viajam com uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Mas as radiações eletromagnéticas do ambiente, entre elas o nosso pensamento, viajam com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Daí a moderna biologia, de acordo com a doutrina espírita, ter nos dito que o ambiente influi inclusive sobre o núcleo das nossas células, que o ambiente pode criar doenças ou estados de saúde, entendendo-se por ambiente aquela atmosfera física e mental em que nós vivemos. E aí comprova o Chico Xavier, a doença pode se estabelecer do mais sutil para o mais denso. Começar no pensamento, começar numa vibração negativa, começar num complexo de culpa e terminar prejudicando o próprio organismo físico. Chico faz uma referência muito interessante, que muitas vezes nós nos curamos de uma doença, principalmente quando ela vem do mais sutil, vem de um desajuste espiritual, nós nos curamos. Mas a cura é como consertar uma parede. Podem ficar algumas trincas. E essas trincas significam a capacidade de o organismo refazer aquele estado doentio. Existem pesquisas em Harvard que mostraram que as pessoas que cultivam a espiritualidade, quando submetidas a uma intervenção de alto risco, ou quando têm uma doença grave e se curam, no caso da intervenção de alto risco, se recuperam em menos tempo que os outros, e no caso de doenças, a possibilidade de recidiva, ou seja, da volta da doença, é muito menor entre as pessoas que praticam a espiritualidade. Pois é o que o Chico disse. Essas trincas que ficam na parede, essas marcas que podem fazer a recordação e a recidiva da doença, devem ser seladas com a argamassa do amor. E assim, a lembrança da doença, o risco da doença será necessariamente diminuído. Há um físico chamado Basarab Nicolescu que se pergunta por que nós ainda não estamos adotando um modo de vida diferenciado a partir dessas novas conquistas da ciência. Ele faz um apelo pela nova visão das coisas e pergunta: de onde vem essa teimosia, de onde vem essa cegueira de sempre querer fazer o novo com o velho? Eu vou fazer agora tudo novo na minha vida, mas as coisas não vão mudar. Eu estou querendo fazer o novo com o velho. Nova administração, novos projetos com a velha pessoa. É difícil. É praticamente impossível. É uma teimosia nossa, de não admitirmos o novo paradigma. Einstein sempre disse que o problema está na consciência do observador. E há uma pesquisa muito interessante. Um médico espanhol que trabalha em colaboração com a Harvard, chamado Mário Alonso Puig. Ele criou uma disciplina nova, de nome um pouco complexo, chamada psiconeuroimunobiologia. Trata de aspectos psicológicos relacionados à nossa biologia e ao nosso sistema imunológico. E ele verificou, assim como Greg Braden, que nós nos comunicamos internamente através de mensagens eletromagnéticas, aquelas que são muito mais rápidas do que as hormonais, que viajam a só 1 centímetro por segundo. Então ele verificou que o coração manda mensagens ao cérebro, que o coração é o maior núcleo produtor de eletromagnetismo no organismo humano, da mesma forma que o cérebro manda mensagens ao coração.
E quando essas mensagens estão em harmonia, quando nós vibramos com os bons sentimentos de fraternidade, de paz, de espiritualidade, cria-se um campo vibratório excelente para todo o nosso estado físico e psicológico. Nós entramos naquele chamado padrão de homeostase ideal, em que nos sentimos bem, física, psicológica e espiritualmente. E nos mostra quanto nos prejudica a raiva. Ele fez um cálculo que é muito interessante e que nós temos ali, na antepenúltima linha. 1 minuto de incomodação forte cobra 6 horas do organismo para a recuperação total. 1 minuto. Sabe aquelas pessoas que adoram ter um piti de vez em quando? Fazem uma gritaria desmesurada por qualquer coisa, se incomodam com extrema facilidade. 1 minuto dessa bobeira de raiva, xingando o outro, cobra do organismo 6 horas. Às vezes as pessoas não acreditam. Eu xingo alguém, é claro que muda o meu ritmo cardíaco, respiratório, até a pressão arterial, mas em 5 minutos está tudo bem. Não. Em 5 minutos está respirando normal. É possível que as pulsações tenham voltado ao normal, é possível que a pressão arterial esteja regulada, mas todo o sistema orgânico, em sua completude, só vai se recuperar depois de 6 horas. Então, aquelas pessoas que são dadas a uns ataquezinhos de raiva de vez em quando, faz um cálculozinho para seu próprio benefício. Cálculozinho energético. Está sobrando energia, está saudável demais, está até enjoado de tanta saúde. Faz um berreiro com alguém de 1 minuto, depois vai gastar 6 horas. Tem muito. Então gasta. Agora, se não tem certeza, pode faltar para as melhores horas, que poderão se tornar horas calamitosas e constrangedoras. Então não abusa. Em benefício, próprio bem-estar. Não adianta nós estarmos xingando os outros só por xingar. Temos que chegar a um estágio em que as coisas não nos ofendam com tanta facilidade. Nós temos que verificar a fonte. Alguém, por exemplo, é formado em música, e um funkeiro diz para ele que ele não sabe o que é música. Ele vai se ofender com isso? Cada um na sua música, cada um na sua vibe. Algumas coisas são música, outras são aproximadas, outras nem tanto, mas não há porquê nós vivermos nos ofendendo, nos melindrando, porque isso nos cobra recuperação. Então se sabe, coração alegre é bom remédio. E um detalhe muito interessante vem do Código de Isaías, que até nos insinua um novo modo de rezar. Como a física quântica diz que tudo que nós pensamos existe, em algum nível de realidade, talvez diferente do nosso, mas existe. No momento em que eu penso em alguma coisa que eu vou pedir para a espiritualidade, isso que eu pensei já existe, porque a mente é criadora. Então toda a nossa habilidade seria descobrir em que universo isso foi parar e canalizar para cá. E até por isso muitos fazem a prece no passado. Muito obrigado, eu estou muito bem. Não está ainda, mas já está agradecendo. É uma crença, é uma vibração que nos posiciona bem em relação a essa problemática de atração e recepção. Então hoje nós temos a ciência andando à frente da ficção. Teilhard de Chardin falou-nos numa noosfera, uma atmosfera pensante que nos envolve. É fácil compreender a sua existência. Qualquer um de nós que tenha 40 anos ou mais, é o meu caso, terá tido grande dificuldade em se adaptar aos computadores. O computador era uma novidade, era um bicho estranho. As crianças hoje já nascem mexendo no computador. Por quê? Porque já está na atmosfera pensante, já está na evolução espiritual. Quando eles nascem aqui, quando nascemos, nós estamos em contato com todo o universo. E esse contato com o planeta Terra diz ao recém-nascido que o computador existe, é uma maquinazinha simples, ele está vendo aquilo ali a toda hora, e ele já mexe no computador com extrema habilidade. Nós já temos mais dificuldade. Interessante que eles não têm paciência para nos ensinar. Eu pergunto para meu filho e para minha filha, como é que se faz isso? Tenta aí que vai dar certo. Perde o medo. Na verdade, a gente tem medo de estragar as coisas, né? E sabe que não estraga. Ou se estragar, o papai chama o técnico. Aí fica mais fácil. Não, vai mexendo aí. Então faz o seguinte, a gente dá um download do arquivo tal. Peraí.
traduz, não dá para falar contigo. Ou então, na segunda vez, já te expliquei. A ciência é absoluta, mas é normal, faz parte da evolução. Houve uma época em que as pessoas levavam tempo para aprender a dirigir o automóvel, não é? Hoje, só olhando, com 11, 12 anos, já está dirigindo. Não sai com ele na rua porque não pode, mas já está. Essa é a lei da evolução. É a atmosfera pensante. E para isso, o que nós precisamos nos libertar é daquela atmosfera de culpa. As religiões antigas nos encheram de culpa, né? Encheram de pecado. Santo Agostinho, em que pese em todos os seus méritos de filósofo e colaborador da codificação, mas quando aqui no planeta Terra ainda, dizia que nós já nascemos com 2 pecados. Um de Adão e Eva e outro dos nossos pais, porque fomos concebidos no pecado. É muito pecado para uma pobre criatura. Não temos nada a ver com isso. E embora ele achasse que essas coisas eram pecado, ele achou isso depois de certa idade. Quando ele foi nomeado bispo de Hipona, com 30 anos, ele já tinha uma filha. E segundo consta, não era obra do Espírito Santo, era obra de Agostinho, pelo método tradicional e infalível. Quando foi nomeado bispo, ele fez uma estranha prece ao Senhor. Se Deus, afasta de mim os desejos da carne, mas não tão cedo, porque ainda gosto muito dessas coisas. Então, lá com os 95, começa a dar uma baixada na libido e tal, mas até lá deixa assim que está muito bem. O que nós somos ensinados pela doutrina espírita exatamente a nos libertar dessas falsas culpas. Não vivermos nos punindo. Nós temos o direito de errar. É de Gandhi essa frase. A liberdade só é plena quando se tem liberdade também para errar. Mas às vezes nós somos tão onipotentes, tão orgulhosos, que não admitimos o erro. E sabemos que erramos e aí tentamos mascarar esse erro para os outros. E nos tornamos insuportáveis numa conversação. Porque nós temos o direito de errar e não temos que nos punir eternamente por um erro praticado. O Chico já ensinou isso. Não podemos viver na outra vida, na vida passada. Nós não podemos mudar nada do que fizemos ontem, nem a meia hora. Então não adianta estar buscando erro lá na infância, o que eu fiz de errado na juventude, somente para nos orientar e não repetirmos. Aí está muito bem. Mas nada de vivermos presos a culpas do passado. Isso foi criado para nos atirarem a tábua de salvação do dogma. Está mal, tu tem muito pecado, está te afogando, te agarra nessa tábua aí. E as pessoas se agarravam. Qual era o preço? A negação da liberdade. Acreditar no dogma. Mas na hora do desespero, por isso nos enchiam de culpas. Sabe essa história? O homem é muito mau, o homem é o ser atrasado, isso aqui é um vale de lágrimas, a terra não vale nada. Deixa de falar mal da tua casa, colabora para arrumá-la um pouquinho. É muito feio falar mal da própria casa. Houve um prefeito de uma cidade lá no Rio Grande do Sul que uma vez deu uma declaração dizendo o seguinte: a cidade está abandonada. Eu acho que ele está pedindo para todo mundo se mudar. Se o cuidador diz que a cidade está abandonada, o que resta para os outros? Então, termos mais esperança em nós mesmos. E saber que nós estamos evoluindo. E que ninguém está aqui só para pagar culpa. Nós estamos aqui principalmente para aprender a amar e para sermos felizes. E não deixarmos de viver os bons momentos de alegria, de felicidade. Senão nós vamos fazer como aquela pessoa que comprou um vinho especial, muito caro, e disse para a família: esse vinho vai ser aberto só numa ocasião ímpar. Aí veio o aniversário dele, ele não quis abrir o vinho, não tinha nada a comemorar porque ele estava só mais velho. Veio o casamento da filha, nada a comemorar. Casamento é um perigo, tem mais gente casada querendo separar do que gente solteira querendo se casar. O filho se forma, nada a comemorar, agora ele vai enfrentar o asfalto, ele vai enfrentar a selva, ele vai enfrentar a concorrência. E o que pode acontecer? Qualquer momento é feliz e é bom para comemorar quando estamos com os nossos amigos. Vamos aprender a criar os momentos felizes e não esperar que alguém traga para nós. Sofrimento não precisa procurar, ele vem ao natural. E nós temos que ter os momentos felizes para ter as baterias carregadas. Esse cidadão comprou vinho para uma ocasião muito especial, pode ouvir ou não, dependendo de onde se encontre, o seguinte diálogo: papai comprou esse vinho para uma ocasião especial e nunca abriu. Vamos agora no seu velório abrir o vinho em sua homenagem, porque ele merece. Então não vamos deixar para outra vida, não vamos deixar para a hora da morte. Vamos ser felizes a cada momento, porque isso nos traz ausência de medo, ausência do medo do mistério, e nos indica exatamente este caminho da felicidade.
A cada novo dia se abrem novas possibilidades. Nossas células mudaram, cada um de nós a cada dia é outra pessoa, mas é a mesma, não é? Aquele velho enigma, nós somos diferentes a cada dia ou somos os mesmos a cada dia? A nossa essência permanece, mas existem sempre novas oportunidades que nós temos que buscar. O filósofo Plotino dizia que a felicidade era uma íntima ligação com Deus e que até as plantas são felizes ou não. E quando é que uma planta é feliz? Quando ela cumpre a sua missão, quando ela floresce, quando ela traz beleza para o ambiente. Então, existe felicidade em todos os seres vivos. E para sermos plenamente felizes, nós temos que viver em plenitude. Ver o conjunto de todas as nossas possibilidades e vivê-lo com otimismo. Olhar aquilo que é possível, não é ser um ufanista, mas olhar aquilo que é possível pelo lado bom. Por exemplo, o namorado achou uma flor bonita e arranca essa flor e leva para a sua bem-amada. Qual é a interpretação do pessimista? Matou a coitada da flor e foi oferecer aquela flor murcha para a namorada, talvez com má intenção, até porque a flor é o órgão sexual da planta. Outros poderão ver que na beleza daquela flor ele quer dizer a beleza do seu sentimento, a beleza que ele considera na pessoa amada, e é essa a interpretação que nós devemos ter, porque a flor não tem um longo tipo de vida, nem é assassinato cortar uma flor para levar para alguém. É a visão do mundo sobre esse aspecto, da espiritualidade. Queremos maior consolo do que saber, como nós vimos no início, pela própria física, depois que duas partículas se tocam, elas sempre se relacionam. Sabendo então que a vida continua, que nós somos imortais, que os nossos amigos, que as pessoas amadas nunca estarão definitivamente separadas de nós. Não estaremos no céu olhando os nossos queridos amigos queimar no inferno. Nós estaremos num plano ou no outro, e muitas vezes no mesmo plano, vivendo a felicidade do amor que nós concretizamos através desses atos. Essa é exatamente a ideia de consciência criadora que nós temos dentro da doutrina espírita. E a evolução da ideia de Deus. Nós vamos compreendendo melhor. Aquela pessoa que fez um curso de arte é bem mais capacitada a analisar uma pintura do que quem não tem nenhum curso. Nós estamos fazendo um curso de vida, um curso de amor, um curso de felicidade. E quanto mais vamos evoluindo nesse curso, melhor sabemos apreciar a obra do Criador. Os materialistas dizem que não, o homem fez Deus à sua imagem e semelhança, tanto que a ideia de Deus tem mudado. Não, o homem vai compreendendo Deus cada vez melhor à medida em que dá novos passos na sua evolução. Esse Deus que nos ama, porque se não nos amasse, não teria tido nenhum motivo para nos criar. Há um poeta argentino que diz, olha, Deus gosta tanto de ti que se tivesse uma geladeira, teria tua foto com um ímã grudada na porta da geladeira. Porque se não nos amasse, nos teria criado por quê? Temos então essa ideia de que nós não estamos sós, que nós progredimos para um mundo melhor. A ciência se tornou popular, começou a nos dizer essas coisas todas. Os cientistas dizem, vivemos num oceano de luz, chamado energia ponto zero. Neste oceano, infinitas possibilidades com diferentes graus de probabilidade nos são apresentadas. Nossa consciência elege aquelas que quer transformar em realidade. O poeta argentino Facundo diz o seguinte, não estás deprimido, estás desfocado. Perdeste a capacidade de ver a beleza em torno de ti, o milagre da vida que se repete em função de algum tipo de dificuldade. Temos que nos focar melhor, ao invés de acharmos pretextos para nos deprimir. Temos então ali a visão sobre a flor arrancada, a liberdade, que é um vislumbre da inteligência suprema, e não nos queixarmos. Algumas pessoas se queixam que estão velhas aos 60, aos 70 anos. Esquecem, por exemplo, que Rubinstein executava Chopin ao piano com maestria aos 90 anos de idade. E continuou a executá-lo bem até o seu desencarne. Então, nós é que não devemos colocar limites para a nossa própria evolução. Ah, já estou com 50, não vou fazer mais nada.
Deixa isso para os jovens. E os jovens dizem, vou esperar para depois, porque agora eu sou muito jovem para estar fazendo essas coisas. Aí passam dos 50 e deixam, então os de 50 não fazem, porque estão muito velhos. E os de 30 não fazem, porque estão muito jovens. Vai deixar para mais tarde e não chega nunca. Cada um de nós, no seu plano, no seu projeto de vida, vai realizando a sua missão. E principalmente nós que sabemos que não existe morte. Existe apenas mudança. E que somos amados e muito amados por Deus. Nós evoluímos daquela ideia do Deus antropomorfizado para a ideia de um Deus quase que como uma lei natural. Nós temos que chegar ao meio termo. Esse Deus, lei natural, o Deus de Spinoza, ou inteligência suprema, seja lá como for, nos ama, e isso é essencial, porque nós nos sentimos bem quando somos amados. E esse fato de nos sentirmos amados nos traz a tão sonhada felicidade. A felicidade não é um porto de destino. Se nós pensarmos assim, não chegaremos nunca. E quando chegarmos àquele porto, vamos querer outro. A felicidade é o próprio caminho. É a própria viagem. Nós não estamos aqui infelizes, rumando à felicidade numa outra vida. Não, nós estamos aqui aprendendo a cultivar o amor e a felicidade para sermos ainda mais felizes em outra dimensão. Felicidade que nos será trazida pelo amor, pela fraternidade universal, quando esquecendo os nossos ódios, nos fazem tanto mal, e sentimentos de inveja. A inveja, segundo Shakespeare, é um veneno que o invejoso ingere pensando que vai matar o outro. Naturalmente não mata o outro. Estão livres desses sentimentos dentro da trilha da espiritualidade, hoje unida com uma nova ciência que nos abre no campo da filosofia a compreensão espiritual. Nós iremos evoluir, aprendendo cada vez mais a amar, esquecendo ódios, para um dia nos perguntarmos, para que guerra, irmão? Se depois horrorizado, verás que não valeu o sangue derramado. Se o mundo a girar não para jamais, a vida que se perde não volta nunca mais. E paz não haverá, enquanto com grandeza não imitarmos o exemplo da mestra natureza. O sol a todos vem com seus raios iluminar. De todos os peixes é a imensidão do mar, de todos os pássaros o espaço aberto. Para eles não existem fronteiras, estou certo. E se no maior reino que chamamos dos céus, todos os seres são filhos de Deus, por que não fazermos neste globo, pela vez primeira, num mundo só de irmãos, terra e crenças sem fronteiras? Obrigado.